Hoje nós vamos falar sobre meditação em criança. Será que tem como fazer uma meditação em criança? Afinal, fazer meditação em criança pode se tornar algo difícil para uma criança ficar quieta ali na meditação, mas tem maneiras de fazer e tem um porquê de estar fazendo a meditação numa criança, né? Mas antes de a gente começar, sempre os avisos. Dá o teu like, comenta a live, compartilha com teus amigos se isso fizer sentido, se pode ajudar alguma criança, algum pai, algum educador a entender como fazer essa meditação em criança. Para você que vai assistir aí no YouTube, peço que te inscreva aqui embaixo, tem um sininho, ativa o sininho e aí vai em todas e coloca todas. Aí todas as vezes que a gente entrar com um vídeo novo, você vai ser direcionado para esse vídeo e vai poder então receber todos esses vídeos maravilhosos que a gente grava de forma gratuita para ajudar vocês. Vamos lá então! Como é que será que é fazer meditação numa criança? E para que serve fazer meditação? Será que tem algum benefício? Será que tem como fazer? Então, primeiro a gente vai falar dos benefícios. Hoje a gente sabe que muitas crianças têm déficit de atenção e hiperatividade. E são diagnosticadas assim, muitas vezes a escola encaminha para um psicólogo, para alguém dentro da psicologia, e normalmente a criança é diagnosticada e a partir desse diagnóstico ela começa a tomar a tal da Ritalina, e hoje existe uma droga mais potente aí. O problema é que a criança começa a tomar Ritalina e é uma droga como qualquer droga, causa uma dependência, e esse é o grande problema e o X da questão. Então, a meditação, yoga também, mas a meditação, gente, eu tô com a internet da Claro e a Claro tá com muito problema aqui. Hoje uma amiga minha, a gente fez uma videochamada e a gente não conseguia se falar. Choveu muito aqui em Porto Alegre hoje, e não sei para quem que é de Porto Alegre ou não aí, mas choveu muito aqui. E aí a gente tá com isso, eu paguei, tá, a net, mas é que tá uns dias que tá tendo problema mesmo na nossa internet aqui, não sei porquê, mas nós estamos com esse problema na internet, então meus vídeos estão pausando todo, tá bem complicado fazer live. Mas vamos lá, eu sou insistente. Então, a meditação, ela vai trazer um equilíbrio na parte cerebral, no sentido em que tem pesquisas que falam que a criança começa, então, o aprendizado começa a ficar de uma forma diferente, ela consegue aprender, ela consegue acalmar e até ela começa a trabalhar aquela memória de longo e curto prazo. E parece que até algumas questões do envelhecimento também diminuem. A criança começa a prestar mais atenção em aula e começa a aprender. Mas se não bastasse tudo isso, a yoga ela ainda traz as questões de saúde física, do corpo físico, né, da melhora desse corpo físico. Claro, se tu não envelhece, tu vai melhorar. E também tem as questões de aprendizado e as questões de não sentir mais tanta raiva, tanto medo, de não brigar, de não ser aquela criança que de repente vai ser um pouco violenta, que vai falar algumas coisas de uma forma errada. Então, de novo eu e a yoga, é que eu sou professora de yoga, depois eu conto para vocês isso. A meditação, ela vai trazendo esse equilíbrio, entende? E quando vai trazendo esse equilíbrio, a criança então começa a ter um aprendizado diferente. Então quer dizer que dentro das escolas deveria haver meditação em todas as escolas, todos os dias. Gente, não é uma coisa que vai ocupar tanto tempo dentro de uma escola, né? De repente podia meditar 5 minutinhos, porque nem isso a gente consegue com as crianças. E tem uma forma, que vocês devem estar curiosos, tá? A Juliana tá falando em meditação com criança, mas como é que vai começar? Porque quando a gente pensa em meditação, a gente imagina um cara lá num monte, assim, ó, com os pezinhos, com as perninhas cruzadas, ó, meditação, né? Não é isso. A meditação em criança pode ser feita de uma outra forma. Então, quando eu fiz o curso de yoga, eu fiz pelo Anandam, né, aqui em Porto Alegre, e o Anandam é uma linha que vem lá da Índia, né, do Baba,
E quando eu fiz o curso, eu fui para esse lado das crianças. Eu sempre quis ir para esse lado das crianças, né? E aí eu fazia meditação, fazia meu estágio dentro do condomínio onde eu morava com as crianças que moravam ali. E funcionava muito bem uma maneira de fazer meditação. Então, você coloca uma música de meditação, tu coloca os tapetinhos de yoga, para quem não tem tapetinho pode ser um colchonete, alguma coisa assim, e pega uma bolinha de ping-pong. E aí coloca na barriga da criança e pede para eles fazer essa meditação em forma de respiração, inspira e expira. E aí tu consegue fazer a criança se concentrar. Tu vai trabalhando a respiração da criança e tu trabalha esse. Eles se divertem muito com essa história de só a bolinha desce, bolinha da barriga. E quando termina isso, você pede para ela fechar os olhos. Claro, você nunca vai conseguir fazer uma meditação por um longo tempo com elas, mas tu consegue sim. Então há um equilíbrio ali de todas as áreas cerebrais dela e ela consegue ficar mais presente. E quando eu fico mais presente, eu consigo aprender de uma outra forma. Então, qual que é o grande benefício de fazer meditação em criança? Elas começam a aprender de uma outra forma. E criança, ela aprende muito mais pelo teu exemplo do que pelas tuas palavras. Então você precisa tomar uma atitude de você meditar com ela ou de fazer a meditação na frente dela. E aí devagarinho ela vai indo para esse equilíbrio da meditação. Tem muitas crianças que são filhos de terapeutas e eles acabam indo para o reiki, eles acabam querendo fazer a meditação, eles acabam querendo tomar o floral e tantas outras questões, porque eles têm o quê? O exemplo. E muitos se tornam até terapeutas. Então, a gente precisa, com essa coisa da meditação, quando a gente tem uma criança, fazer com ela, dar o exemplo para ela. E aí ela vai copiando, ela vai fazendo junto. E aí tu consegue trazer esse equilíbrio. Então, se tem tantos benefícios uma meditação e tantos malefícios tomar uma medicação, por que ao invés da medicação a gente não troca pela meditação? E aí a gente vai ter o equilíbrio total. Agora imagina uma escola onde é todas as crianças agitadas. Claro, com essa história que a gente teve da pandemia, muita coisa mudou. Mas talvez tenha uma hora que a gente possa voltar para dentro das escolas. E por que que não se implanta, então, a tal da meditação em todas as escolas? Isso não quer dizer que tenha que ser alguma coisa que tenha a ver com yoga ou que tenha a ver com alguma religião. Mas a meditação pode ser feita de várias formas. E se ela vai trazer esse equilíbrio, isso era a primeira coisa que uma criança deveria fazer quando chega dentro de uma escola. Mas enquanto não se chega a isso para todas as escolas, nós podemos fazer isso. Boa noite, seja bem-vinda. Nós podemos fazer isso com as nossas crianças que estão ao nosso redor. Nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos afilhados e afilhadas. Então, nossas crianças que a gente atendendo no consultório, ensinar para elas esse movimento da meditação. Porque o equilíbrio vai ser tão grande, né, de harmonia, e talvez aconteça um equilíbrio muito emocional também. E tendo esse equilíbrio emocional, tem o aprendizado, e tendo esse equilíbrio emocional, ele vai ser um adulto mais feliz, mais consciente, mais pronto para o mundo, porque dentro da escola e dentro de muitas questões, às vezes a gente é educado para muitas coisas. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Eu tenho que estudar isso, eu tenho que ser isso. Mas a educação do equilíbrio, da energia, isso não nos ensinam. E isso talvez é o que vai fazer mais falta quando a gente se torna um adulto que tem suas próprias rédeas da sua vida, que vai mover sua vida, né? Então, se a gente quer crianças mais equilibradas, um mundo mais equilibrado, a gente tem que trazer para essas crianças da nova era um equilíbrio de energia, um equilíbrio emocional através da meditação, que vai fazer com que a gente não precise tantas drogas, mas que a gente consiga trazer para essas crianças todo esse equilíbrio emocional, que eu acho que é o que é mais importante. Com equilíbrio emocional, com equilíbrio
do corpo, da mente, você consegue fazer tudo na tua vida. Porque se você está desequilibrado da mente, você não faz nada. Então, muitas pessoas postergam, muitas pessoas depois viram adolescentes e adultos que não conseguem fazer as coisas, que não conseguem finalizar as coisas, ou que não conseguem ter foco. Vai vendo se você não lembra de alguém aí. Ou não consegue ter o equilíbrio das emoções, estoura muito fácil, briga muito fácil. E com a meditação, isso é comprovado cientificamente já, que teria um equilíbrio. Então, por que se isso é tão eficaz e tão bom a meditação e tão simples de se fazer, por que não se faz com as crianças? Claro, a gente não pode exigir deles que eles fiquem 5 minutos lá, não vão ficar. Mas se a gente conseguir ficar um tempinho, alguns minutinhos, uns segundos com eles, isso já vai fazer a diferença, né? Tem pesquisas que dizem que quando a pessoa para de fazer a meditação, isso fica agindo até por 6 a 8 meses com ela. Ela ainda sente os benefícios, rejuvenesce as pessoas. Gente, não precisa comprar creme para ficar mais bonita, não. Tem que fazer yoga, tem que fazer meditação. Então, há um equilíbrio ali, né, de rejuvenescimento, de mudança dentro do teu corpo físico. E se vai para o físico, quer dizer que quando tu mexe aqui, tu mexe aqui. A gente sabe disso, a gente sabe isso com as coisas de cocriação, a gente sabe isso com as coisas que a gente sabe que funciona com física quântica. Então, o corpo não é diferente, porque o corpo é uma matéria feita de energia. E a energia precisa mudar. E para a energia mudar, você tem que estar consciente. Eu gosto muito de um trechinho de um filme, eu acho que vocês assistiram, eu não lembro o nome, mas muitos coaches, muitas pessoas em cursos, eles usam esse pedacinho desse filme, que é um rapaz que vem correndo e chega brabo lá com cara, diz, eu tô com pressa, não tô com pressa, o que tu quer? Fala de uma vez, e ele joga ele num rio, de uma ponte num rio. E quando ele joga, o outro sai muito brabo de lá, de dentro da ponte, da água, né? E diz pra ele, por que tu me jogou na água? E brabo com ele, queria brigar, e ele disse assim, porque tu não tava vendo as coisas, tu não era consciente. Daí ele faz alguma coisa nele assim, ele começa a ouvir tudo. Aí ele começa a ouvir o som dos pássaros, ele consegue ouvir o som das árvores, ele consegue ouvir o som do vento. E quando ele consegue perceber o som das coisas, ele percebe que ele não era consciente. Então, às vezes a gente faz tudo no piloto automático e não está consciente do aqui e agora. Agora imagina, e aí ele vai para o treino dele e consegue fazer o treino dele consciente e aí ser bom no que ele faz. Então, para uma criança não é diferente. O que a gente traz com a meditação para uma criança? A gente traz a consciência. A consciência do quê? Do estar presente, do aqui e do agora. E quando a gente traz esse consciente de estar aqui e agora, a criança consegue ser mais eficaz no que ela está fazendo. No sentido criança, então, estudos. E quando tu traz isso, então a criança consegue aprender verdadeiramente. E talvez ela consiga ser até o que ela veio para ser dessa forma, fazendo a meditação, estando consciente, né? Então, eu volto a dizer, não tem nada a ver com religião isso, não tem nada a ver, é porque quem faz yoga, porque isso é budismo, porque isso não sei o quê. A meditação pode ser uma coisa universal, não tem nada a ver com um homem de perna cruzada assim, tu pode fazer meditação deitado. Eu, Juliana, amava fazer as meditações deitadas e virada para um dos lados. Nossa, aí eu ia longe, desligava, depois para voltar era bem difícil, né? E é maravilhoso você poder estar consciente, né? Você perceber algumas coisas e as coisas começam a se modificar na tua vida, então. Agora imagina fazer isso com uma criança, uma meditação numa criança, dá a possibilidade de, desde ela muito nova, estar consciente de estar aqui e agora, do presente, consciente mesmo. Quantas coisas ela podia aprender de uma outra forma, quantas coisas ela podia sentir de uma outra forma, e quantas coisas ela iria melhorar para ser um adulto consciente do seu papel de adulto. E seria adulto talvez desde muito criança, porque estaria consciente, né?
Então, tudo iria melhorar, o aprendizado, a questão das emoções, a questão das doenças, né? Muitas doenças, a gente colocando por presente, a gente cura as nossas questões. Diz que a meditação também traz a melhora de inflamações. Agora me veio um clique aqui que uma amiga disse que está com umas inflamações. E traz tudo isso. Então, a importância. E, gente, para ver que isso é verdade, né? Para ver que isso é verdade, há muito pouco tempo atrás, eu fui pegar um Uber e dentro do Uber tinha eu converso muito com as pessoas. E ele contou que ele tinha tido Covid. E ele falou que ele estava no hospital e que ele lembrou da época que ele fazia alguma arte marcial e que nessa arte marcial se fazia uma respiração consciente. E ele fez essa respiração consciente quando ele estava lá pronto para ser entubado. E quando ele começa a fazer a respiração consciente, não me pede como é que ele conseguiu fazer, porque ele já estava, né, com um problema, que ele já estava com um problema, né, de respiratório, ele estava pronto para ser entubado. E ele disse assim, me dá uns 5 minutos. Ele lembrou daquilo, veio na mente dele, né. E ele fez aquela respiração consciente, né, e ele disse que ele conseguiu voltar à frequência que precisava para que não fosse entubado. E ele não foi entubado por causa do quê? De uma respiração o quê? Consciente. Então a gente tem que entender que a meditação, a respiração consciente, o trazer para o aqui e o agora, o presente, pode trazer o equilíbrio para as pessoas. E eles falam mais que pessoas que têm ansiedade, a internet não é a minha internet, é a internet de todo mundo que está com a Claro. Infelizmente a gente tá com esse problema aí. Mas é assim, né? Tá sendo um desafio, como eu falei para vocês, fazer as lives ultimamente. Eu vou colocar nos dois aqui de novo para ver se funciona. Só Deus sabe. Então é sobre isso que a gente está falando hoje, sobre essa meditação consciente para as crianças, né? Eu não sei se eu vou conseguir falar muito tempo, mas paciência, né? Tá desse jeito a internet, não sei como é que tá aí para você, se todo Porto Alegre tá assim, mas hoje uma amiga falou lá no outro lado da cidade da Zona Sul que ela também estava com problema na internet. Então não é um problema daqui, entende? É um problema da internet. Então, não importa como você vai fazer a meditação com seu filho, com seu sobrinho, com as crianças que estão ao redor, mas começa a fazer isso um hábito de meditar, porque vocês podem trazer tanto equilíbrio para essas crianças e para o pai e a mãe que sentir vontade de meditar, leva o seu filho a meditar junto. Começa a fazer isso um hábito todos os dias. Você não vai perder tempo, você vai ganhar vida e muita vida, né? Porque se traz tantos benefícios a meditação, por que a gente não para, né? Eu sei que muitas coisas que eu preciso seguir, que preciso fazer de uma forma ou de outra, elas vêm quando eu paro e faço a meditação. Aí vem a consciência e aí vem para onde que eu tenho que ir, que caminho que eu tenho que tomar. Mas a gente tem uma mania do piloto automático, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra e não para. E as crianças, elas seguem também o ritmo e o movimento que está na casa. Então, se eu sou uma pessoa muito acelerada, se eu não sou muito agitada, o meu filho vai ser igual. Então, às vezes a gente reclama dos filhos que eles também não se concentram, não estudam, não aprendem. Mas o que eu estou fazendo que o meu filho está copiando? Ou o que eu estou transmitindo para ele de energia, já que são crianças com muita sensibilidade, eles sentem muita energia, e que eu estou passando isso para o meu filho, para minha filha, ou para as crianças que estão ao meu redor. Então, eu começo a meditar, eu me equilibro. Se eu me equilibro, eu também estou equilibrando os outros da casa. E, consequentemente, se eu conseguir trazer todos da casa para meditar, alguns minutinhos, eu vou trazendo esse equilíbrio maior, né? Então, para quem entrou agora ali no começo da live, volta lá quando terminar a live, porque eu falei sobre uma meditação que dá para fazer com bolinha de ping-pong nas crianças, com a respiração, né? Que é algo que eu aprendi no curso de yoga. Mas tem outras maneiras de fazer meditação. Tem muitos livrinhos de yoga que tem a meditação. Tem muita meditação guiada na internet também, no YouTube, né? Então tem várias formas de fazer. Tem várias músicas de meditação que você pode colocar
para te guiar, né, para te ajudar nesse processo. Tu também pode fazer uma forma imaginária para as crianças, relaxa teus pés, relaxa tuas pernas, né, para ti mesmo também. Então tem várias formas, tem a respiração consciente e a partir dali tu também entra, né? Então não tem desculpa hoje para não meditar. Tem tudo, a ferramenta tá aí, na mão de todo mundo. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo acessa YouTube, todo mundo tem como acessar algo para ajudar nesse processo, né? A questão é parar. E nesse parar, trazer o equilíbrio, né? Se a gente parasse, muitas coisas talvez funcionassem de forma diferente. Agora imagina, se para nós, se nós parar, vai funcionar de forma diferente, imagina o que vai acontecer numa vida de uma criança que desde muito pequena tem o hábito de meditar para sentir, para perceber energia, para melhorar. O que vai acontecer na vida desse adulto, né? O que vai acontecer? E por que será que tem algo por trás que não quer que a gente não use tantas drogas? O que estão ganhando com isso? Que a meditação é algo que não é tão divulgado. Hoje eu fui olhar alguns vídeos sobre meditação, e principalmente sobre meditação em criança, e descobri que não tem quase nada lá. E o que tem, o pessoal não curte muito. E aí eu fiquei olhando para aquilo, eu digo, caramba, não posso crer. Aí para ver como isso é tão pouco divulgado, né, que as pessoas não entendem o que é uma meditação, o que ela pode trazer. E ela pode trazer o equilíbrio da saúde de uma pessoa, ela pode trazer o equilíbrio da saúde de uma criança. Então, esteja o que estiver acontecendo com o teu filho de questão de saúde, traz a meditação para a vida dele, para a vida dela. Traz a meditação para a tua vida todos os dias, porque isso pode trazer uma mudança, um equilíbrio tão grande que ninguém te segura mais. Porque quando tu tá consciente do aqui e do agora, as coisas funcionam de uma outra forma. Então, se a gente quer trazer o equilíbrio pra gente, a gente tem que ter esse hábito de parar, respirar, meditar, né? Você já não faz a oração de manhã, então dá mais 2, 3 minutinhos e faz uma meditação guiada aí para você mesmo, né? Para equilibrar o teu dia. Isso não é perda de tempo, é ganho de vida para ti e para tua família. Gente, é isso então. Eu não consigo falar muito, eu tô com rinite atacada, faz uns 2 dias mais ou menos, ontem, hoje. Eu tô com o nariz todo entupidão, não consigo falar direito, tô fanha, assim, não falar. Os vídeos que eu gravei de manhã ficaram horrível. Mas é isso aí, né? Coisas da gente morar no sul, uma hora tá 30 graus, outra hora tá frio e a gente sente tudo isso no corpo físico, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês comecem a partir de hoje com essa live, fazer meditações conscientes para vocês, para os filhos de vocês e para quem está ao redor, para que vocês possam buscar esse equilíbrio. No começo é uma coisa difícil, porque parar e não pensar em nada, tu vai pensar. Então não te cobre se tu tá pensando, apenas medite. Até que vai chegar um momento que tu vai estar tão acostumado com a meditação que talvez tu entre na meditação e não pense mais em nada. E da criança não exija que ela fique quietinha ali. Como eu disse, de repente faz uma meditação com a bolinha de ping-pong, que é uma coisa que ela vai ver como uma brincadeira, mas que ela vai conseguir fazer e que ela vai gostar de fazer. E a partir do momento em que tu der o exemplo de começar a meditar, ela vai te seguir e meditar também. Os filhos aprendem pelo exemplo, não pelas palavras. Se a gente nos falasse isso desde mais cedo, talvez a gente conseguisse educar nossos filhos de uma outra forma. Eles comem o que a gente come, eles fazem como a gente faz. Então a gente só precisa muitas vezes alimentar, cuidar e dar o exemplo, mais do que falar. E a meditação é da mesma forma. Se você meditar, ele também vai meditar com você. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelas caídas da live hoje, mas é o que eu expliquei para vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Eu espero que eu volte ao normal para poder falar e de semana que vem que a live dure 1 hora, então. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Beijo.